Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Cássia, né? Nessa tarde nós vamos ter uma atividade muito interessante. Primeiro vou me audiodescrever. Sou mulher negra de pele clara, magra, cabelos curtos, 41 anos, uso um óculos arredondados, grandes, estou com uma blusa amarela queimada e atrás de mim tem um estante de livros. Ao meu lado tem uma intérprete de Libras, Kellen Garcia, né? Uma mulher. Ai, Kellen, seria você aqui para se audiodescrever, né, Kellen? É possível a gente colocar aqui uma outra pessoa para Kellen se audiodescrever? Então, meu nome é Kelly, meu sinal é aqui. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, estou usando uma blusa preta, de mangas compridas, estou no fundo branco e só. Ariela, aproveita, te audiodescreve, Ariela. Kellen. Eu sou uma mulher, deixa eu ver, estou usando uma blusa preta, eu nunca me fiz isso. Eu tenho os cabelos compridos, sou chin e a minha pele é clara. Pronto, vamos lá. E aí é um desafio, é um primeiro desafio para a gente nessa tarde, quando nós vamos conversar sobre o tema acessibilidade, universidade e aula remota, estratégias pedagógicas e metodológicas para o atendimento aos estudantes com deficiência. Então vejam que o tema é um tanto quanto provocativo e esse exercício aqui da audiodescrição já é uma provocação para que nós, né, homens e mulheres, nos desacomodemos do nosso lugar para a gente pensar que há outras maneiras de ver, de perceber, de compreender e de interagir aí com o mundo. Tudo bem? Essa nossa live é uma realização da Universidade Federal do Oeste do Pará, desenvolvida pela Diretoria de Políticas Estudantis e Ações Afirmativas, que está vinculada à Pró-Reitoria de Gestão Estudantil. Nós teremos como intérpretes Kellen Garcia, Lino, o Jonathan e a Ariela. Então, esses 4 intérpretes de Libras estarão conosco ao longo do momento dessa live. E agora, gente, eu vou convidar para estar com a gente a professora doutora Andréa Miranda, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Andréa é doutora em engenharia de sistemas na área de acessibilidade e inteligência aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em ciência da computação na área de ergonomia de sistemas interativos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em redes de computadores e informática na educação. É professora associada da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, coordenadora do Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, e é coordenadora de vários projetos de pesquisa e extensão nas áreas de educação especial, engenharia e usabilidade. Então, professora Andréa, desde já, assim, uma satisfação tê-la conosco, né? Boa tarde, seja bem-vinda à nossa universidade, seja bem-vinda, seja acolhida pelo nosso abraço remoto, né? Pelo nosso, por hora, nós estamos nesse abraço remoto, mas logo, logo estaremos aí mais juntas do que nunca.
Então, eu já te agradeço realmente o teu aceite, a tua disponibilidade de conversar conosco sobre um tema que é tão, tão, tão pertinente, tão importante, tá? Você se inscreve para a gente? Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Cássia. Obrigada ao FOPA, obrigada, né, à Pró-Reitoria, né, de Assuntos Estudantis, né, a Terezinha pelo convite para estar aqui com vocês nessa tarde, né, nessa tarde aqui em Belém ensolarada, não sei como está aí em Santarém, né, para falar um pouco de uma temática que é muito cara para mim, né, uma temática que é tão importante atualmente, né, já era importante antes da pandemia e se tornou mais importante agora, nesses tempos de isolamento social, onde nós temos que exercer nosso fazer profissional à distância, né, usando a tecnologia, né? Então, eu quero agradecer ao FOPA pelo acolhimento, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Eu sou Andréa Miranda, aí começam os desafios da acessibilidade, né? Como é importante fazer a descrição para uma pessoa que tem deficiência visual, né? E como já, até mesmo a gente que trabalha na área não consegue muitas vezes fazer de forma efetiva, mas eu vou tentar me descrever e durante a palestra eu vou falar um pouco sobre a audiodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos nos ombros, meu cabelo é negro, estou vestida com uma camiseta escrito contando histórias cheias de retratos de pessoas lindas que fazem parte dos projetos que a gente desenvolve no Acessar, que é o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia da UFRA. Então, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês e para falar um pouco, né? Vamos hoje, então, conversar talvez de quase tudo um pouco, né? E por ser de quase tudo um pouco, nós não vamos conseguir nos aprofundar por conta do tempo, mas o objetivo principal é que vocês entendam que tornar o acesso irrestrito a todas as pessoas, independente da sua condição física, sensorial, motora, cognitiva, não é impossível. E muitas vezes a gente pode dar soluções simples, baratas, e que vai possibilitar, então, que todas as pessoas tenham acesso às informações de forma eficaz, de forma fácil, de forma eficiente. Tá bom? Então, a gente pode começar a apresentação? Deixa eu só falar para as pessoas que estão em casa, né? É importante. À medida que vocês forem ouvindo a professora Andréia, que tiverem suas dúvidas, é importante que vocês aproveitem o espaço lá do chat e coloquem suas, né? Para que no momento que ela finalizar a fala dela inicial, a gente possa abrir um momento para dialogar, né? Com professores e professoras da universidade, os demais servidores da universidade e de todo o Baixo Amazonas e todos aqueles que realmente nós estivermos alcançando. Então, vamos aproveitar esse momento para colocar as questões, né, e fazer as perguntas para que a gente possa dialogar. Professora Andréa, é com você agora, uns 40 minutos, 40, 50 minutos, depois a gente volta para fazer o momento de diálogos, pode ser? Pode ser? Tá bom. Se eu passar um então, pouquinho, cheirinho. Me chama a atenção, tá, Cássia? Tá bom, eu falo um oi, você escuta a minha voz e a gente. Tá bom? Então Tá vamos. bom. É com você, professora André.
Então, pessoal, boa tarde novamente. Vamos falar sobre acessibilidade, universidade e aula remota, né? Um desafio nos tempos atuais. E vamos contar um pouquinho para vocês de algumas estratégias pedagógicas, metodológicas, sobretudo quando do uso da tecnologia, né, para o atendimento de estudantes com deficiência, né, e que essas estratégias pedagógicas e metodológicas e tecnológicas também, elas possam atender não somente às necessidades específicas dos estudantes com deficiência, mas também de qualquer estudante, independente da sua condição. Porque quando a gente torna um espaço acessível, seja esse espaço físico, digital, metodológico, por exemplo, a gente possibilita, então, o acesso de qualquer pessoa. Quando nós pensamos nas necessidades específicas de uma pessoa com deficiência, com certeza nós vamos possibilitar o acesso, a facilidade, a eficácia, a eficiência de qualquer estudante, tá bom? Então, aí na tela, né, para as pessoas cegas, para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas com baixa visão, aí na tela tem a foto da Marina. A Marina é uma moça com síndrome de Down, tem 2 retratos, na verdade, da Marina. Marina é uma moça com síndrome de Down, que faz parte de alguns projetos que a gente desenvolve na UFRA, e do lado direito de vocês, então, tem a foto da Marina no dia que ela passou no vestibular. Marina prestou vestibular para 5 faculdades de Belém. Ela não participou, né? Não entrou por meio das cotas, e ela passou em 5 universidades, tá? E ao lado deste retrato tem a Marina no dia do curso, no dia da formatura dela, né? No dia que ela concluiu o ensino superior. Né? E eu trago esses 2 retratos porque esses retratos fazem uma alusão ao que a gente vai conversar hoje, né? Para mostrar para vocês que tornar os espaços acessíveis é possível, né? É possível. Marina hoje está formada, Marina começou a trabalhar, né? Parou por conta da pandemia, e ela é uma pessoa feliz, né? Uma pessoa que está exercendo a sua autonomia, né? Está exercendo a sua cidadania, está ganhando o dinheiro dela, e é isso que a gente quer, né? A gente veio para o mundo para ser feliz, e a Marina está sendo feliz, né? E a universidade possibilitou essa felicidade à Marina. A temática que nós vamos abordar hoje é sobre acessibilidade, né? Minimamente, eu falo minimamente porque realmente nós não vamos conseguir falar tudo de acessibilidade no ensino remoto em 40 minutos, mas como nós minimamente podemos, então, possibilitar o acesso irrestrito, né? E para a gente possibilitar o acesso irrestrito, possibilitar o acesso de pessoas que têm alguma necessidade específica, nós precisamos entender o conceito de acessibilidade, que muitas vezes é entendido de forma deturpada, né? Quando a gente pensa em acessibilidade, muitas vezes nós relacionamos a acessibilidade a um aspecto somente físico e somente a pessoas com deficiência. Então, antes de nós falarmos aqui de algumas boas práticas pedagógicas e metodológicas para atender o público-alvo da educação especial, e aí eu foquei no público-alvo da educação especial mesmo, não somente
nas pessoas com deficiência, a gente precisa entender o fundamento da acessibilidade, entender o que é acessibilidade, então. Aí tem uma imagem do novo símbolo de acessibilidade proposto pela ONU. E eu gosto muito do conceito, né, do que significa essa imagem, né? Então, olha só, é uma figura simétrica conectada por 4 pontos a um círculo, representando a harmonia entre o ser humano e a sociedade, e com braços abertos, simbolizando a inclusão de todas as pessoas, com todas as habilidades e em todos os lugares. Veja, eu acho essa ideia, né, esse fundamento desse símbolo muito linda, né, muito bonito, porque em nenhum momento se fala em deficiência, em nenhum momento se fala em limitação, né? Olha só, se fala em harmonia entre o ser humano e a sociedade, né? Uma sociedade que abraça a todas as pessoas, né? E que foca, e que pensa, e que observa, e que vislumbra as habilidades desses seres humanos. E em todos os espaços, não somente em algum espaço específico, não. As pessoas podem estar, qualquer pessoa pode estar em qualquer espaço, se esse espaço ele for acessível, tá? Então, do ponto de vista assim, mais científico, o que vem ser acessibilidade, né? Acessibilidade é a qualidade de ser acessível. A ONU nos diz que acessibilidade é a possibilidade de acesso, processos de conseguir igualdade de oportunidades em todas as esferas da sociedade. 2 cientistas da área aí, de acessibilidade, Gutierrez e Restrepo, nos mostram que a acessibilidade ela deve ser considerada como um conceito absoluto, independente da ajuda técnica e da limitação do usuário, tá? A acessibilidade, então, é uma qualidade que se comprova a partir da satisfação de determinados requisitos que são especificados pelo W3C, né? O que vem dizer aí a acessibilidade na web, os padrões de acessibilidade. Gente, eu peço licença 1 minuto para vocês, porque a bateria do meu computador está acabando. Só 1 minuto. Desculpa, tá? E o W3C é um consórcio internacional que dita regras de como desenvolver sistemas web acessíveis, tá bom? Então, a palavra acessibilidade deve ser compreendida não apenas como acesso físico, mas também como a eliminação de barreiras de acesso. Tá? Isso é muito importante, entender esse conceito de barreiras de acesso. O que vinha a ser uma barreira de acesso? A Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, né, nos mostra aí a evolução do conceito de deficiência. Né? A gente percebe aí ao longo da história que o conceito de deficiência ele vem mudando. Né? Hoje, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência,
aquela pessoa que tem limitações físicas, cognitivas, sensoriais, motoras, enfim, e que em interação com as diversas barreiras que a sociedade impõe a essas pessoas, ela não consegue, em igualdade de oportunidades, com independência, com autonomia, né, exercer a sua cidadania plenamente. Então, veja, a Lei Brasileira de Inclusão vem nos mostrar que o foco principal não são mais as pessoas, e sim a sociedade. A gente não tem mais que focar tanto, né, nas limitações, né, do indivíduo, mas nós temos que entender quem é esse indivíduo, quais são as necessidades específicas desse indivíduo e identificar, sobretudo, as barreiras que nós, todos os dias, impomos a esses indivíduos, tá? E a partir daí, então, encontrar soluções para não impor mais barreiras, tá? Entendendo aqui o conceito de barreira, né? Existe diferença entre barreira, obstáculo e ruído, né? A barreira são dificuldades que as pessoas encontram num processo de interação com o meio ambiente e que essas pessoas não conseguem de jeito nenhum suplantar essas barreiras, tá? O obstáculo são dificuldades que a pessoa encontra, né, mas que elas conseguem suplantar. Um exemplo, se você coloca uma pessoa usuária de cadeira de rodas na frente de um prédio da universidade para ela ter aula no segundo andar e ali tem uma escada. Ela não consegue, de jeito nenhum, chegar ao segundo andar. Então, aquela escada é uma barreira, e o problema não é da pessoa, o problema é do ambiente. Agora, se você coloca uma rampa um pouco íngreme, né? Essa pessoa que é usuária de cadeira de rodas, ela vai ter um pouco de dificuldade para chegar até o segundo andar, mas ela vai chegar, tá? Então, essa é a principal diferença entre barreira e obstáculo. O ruído são dificuldades que a pessoa encontra aí no processo de interação e que rapidamente ela consegue resolver. Tá certo? Então, quando a gente pensa em ensino remoto, a gente logo associa a tecnologia. É isso que a gente tá fazendo hoje, né? Agora aqui. Como a tecnologia, ela nos tem possibilitado, tem nos possibilitado realizar sonhos, né? Tem nos possibilitado exercer a nossa profissão, né? Tem possibilitado que inúmeras pessoas continuem aí seu estudo, né? Por isso, a gente vai falar um pouco da acessibilidade tecnológica, da acessibilidade digital, porque a gente precisa ter uma metodologia específica, né, práticas metodológicas e pedagógicas, mas, além das práticas pedagógicas e metodológicas, a gente precisa também ter um acesso tecnológico nesse momento de ensino remoto. Tá? Então, o Romeu Kazumi Sasaki, que é um pesquisador, um sociólogo, pesquisador aí da área de inclusão, ele nos fala que a acessibilidade tecnológica ou digital, ela é caracterizada pela ausência de barreira, que permeia diferentes tipos de acesso. Então, para você ter o acesso digital, o acesso tecnológico, é preciso ter ausência de barreira na arquitetura, né, nos espaços físicos, nos espaços comunicacionais. Então, a pessoa precisa, ela precisa conseguir se comunicar, né? Nos espaços metodológicos, então, as metodologias de ensino, por exemplo, as estratégias de ensino, elas
não devem, não podem impor barreiras para que o acesso digital e tecnológico aconteça, né? A acessibilidade instrumental, ausência de barreira nos instrumentos que o aluno, por exemplo, se utiliza para ter acesso, né, aos conteúdos, acessibilidade programática, que é a ausência de barreira nas políticas, nas normativas, né, de dentro de um espaço, por exemplo, dentro de uma universidade, né? Então, às vezes, gente, um exemplo aqui da acessibilidade programática, que poucas pessoas falam, e é um tipo de acesso muito importante. Nós temos aí inúmeros discentes que não conseguem acessar as aulas por conta da quantidade de dados que eles têm aí no celular, no computador, enfim, né, dados da internet. Então, é preciso que a instituição de ensino, que o MEC, que algum órgão aí crie uma política específica, né, para que esse acesso ele se dê de forma eficaz. Porque não adianta toda uma metodologia, toda uma pedagogia específica, toda uma tecnologia é acessível se não se tem políticas públicas que possibilitem esse acesso, tá? E a acessibilidade atitudinal, que tem a ver com a atitude, né? A ausência de barreiras relacionadas à atitude das pessoas, né? Às vezes a gente tem um aluno com deficiência e nós já olhamos aquele indivíduo com um preconceito, entendendo que aquela pessoa talvez seja incapaz de ter acesso, de aprender, né? E isso eu vejo muito, pessoal, com as pessoas com deficiência intelectual, que são as pessoas, né, o público que eu mais trabalho, que é a minha paixão, que eu gosto muito, né, de trabalhar com elas. A universidade, uma instituição de ensino, preconiza o quê? O aprender, o entender, o compreender, né, o resolver problemas, raciocinar. Então, tem muito a ver com as funções cognitivas, né, dos seres humanos. E as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com autismo, por exemplo, as pessoas com altas habilidades e superdotação, tudo que elas fazem diferente, né? Elas pensam, elas percebem, elas entendem, elas compreendem, elas resolvem problemas, elas raciocinam de forma diferente da gente. E aí começa o preconceito da gente achar que aquela pessoa ela é incapaz de aprender da forma que a gente ensina, né? Nós, aí da área de educação, apesar de eu não ser educadora, apesar de eu não ser pedagoga, nem, enfim, não ter estudado essa área, né? A minha área é mais técnica, mas eu sou professora, eu vejo que a gente, e aí eu me incluo nisso, a gente se preocupa muito com o aprender, a gente não se preocupa com o ensinar, né? A gente foca muito no aluno, o aluno aprende, o aluno não aprende. A gente não se preocupa, como é que eu vou ensinar para que aquela pessoa consiga aprender? Né? Que estratégias eu vou utilizar para que aquele indivíduo consiga aprender? Né? Então, voltando aqui, o Romeu Kazumi Sasaki, ele fala que o acesso tecnológico, digital, ele permeia esses diferentes tipos de acesso. Né? Acesso físico, acesso comunicacional, metodológico, instrumental, programático e atitudinal. Aí, Francisco Godinho, que é um outro pesquisador aí também da área da acessibilidade, ele nos fala que a acessibilidade digital ou tecnológica, ela é caracterizada pela flexibilidade e pela redundância, né? E essa flexibilidade, sobretudo das informações, né, que vão
que vão ser transmitidas aí pelo meio digital, precisa considerar o usuário, precisa considerar a situação e precisa considerar o ambiente. O que ele quer dizer com isso? Que para que haja acesso tecnológico, digital, a informação ela precisa ser flexível e redundante para que qualquer usuário, independente da sua condição física, sensorial, motora, cognitiva, consiga ter acesso, tá? É preciso também que o usuário ele consiga ter acesso à tecnologia em diferentes situações, né? Vocês já viram, por exemplo, essa semana foi um caso que eu tive que usar um sistema, né? E para escrever um projeto, para submeter um projeto a um órgão de fomento, e quando eu fui enviar o projeto, eu não conseguia, né? E o sistema me retornava uma informação que eu nem conseguia entender aquela informação. Depois, entrando em contato com a instituição, eles falaram, olha, mas qual é o navegador que você está usando? Você só pode usar o navegador tal, né? E quando a gente pensa na acessibilidade, então, digital e tecnológica, além de considerar as necessidades do usuário, a gente também tem que considerar as diferentes situações, que esse usuário pode usar somente um navegador em detrimento de outro, que esse usuário, ele usa tecnologia assistiva, que o usuário, ele pode usar um software livre, um software proprietário, nosso sistema operacional Linux, ou Windows, por exemplo, e por aí vai, né? Então, diferentes situações, que o mouse do usuário pode estar quebrado, que o monitor pode estar quebrado, entenderam? Então, que esse usuário ele só tem acesso às informações por meio de áudio, outros usuários têm o acesso por meio de imagens, né? Outros só conseguem acessar os textos. Então, existe uma diversidade de situações aí, né? E a gente também tem que entender que o acesso tecnológico digital ele acontece também considerando os diferentes ambientes, né? Talvez o usuário possa estar em um ambiente ruidoso, em um ambiente muito luminoso, em um ambiente muito escuro, né? E a gente precisa considerar todas essas situações, tá certo? Então, a acessibilidade tecnológica prevê, segundo Godinho, 3 perspectivas. A perspectiva do usuário, a perspectiva da situação e a perspectiva do ambiente. Então, quando a gente fala de acessibilidade como ausência de barreira e com todo aquele conceito lindo que a ONU nos traz, a gente percebe que pensar no espaço acessível, seja esse espaço qual for, a gente precisa considerar vários fatores, né? Várias questões aí, então, precisam ser respondidas, né? E é muito importante pensar na acessibilidade, quando a gente pensa em universidade, quando a gente pensa no ensino remoto, porque só com os espaços acessíveis, e hoje, né, os espaços digitais acessíveis por conta do ensino remoto, é que a inclusão vai acontecer de verdade, né? E quando a gente fala em inclusão, então a gente está falando em direito à participação, direito à igualdade de oportunidades, direito à aprendizagem, direito à educação, tá? Só assim a pessoa vai estar de verdade incluída. Tá? Quando a gente fala em acessibilidade, também a gente está falando em direitos,
né? Direito do indivíduo a exercer a sua autonomia, a sua independência plenamente. E para que os alunos eles tenham autonomia, é preciso de flexibilização no currículo, é preciso de atividades diversificadas, né? Vocês lembram que a gente falou lá, quando eu falei do Francisco Godinho, eu disse que ele conceitua a acessibilidade como a flexibilidade da informação, a redundância da informação. Então, atividades diversificadas implica em ser flexível, em ser redundante, né, que é o fundamento aí da acessibilidade. E a avaliação, ela precisa ser feita em todo o processo. Tá? Aqui eu trago um slide, né, falando sobre ensino remoto e mostrando várias tecnologias, né, sobretudo tecnologia assistiva, que muitas vezes são utilizadas por pessoas com deficiência. Então, quando a gente pensa no ensino remoto, em dar uma aula remotamente, né, você, professor, né, deve pensar assim, olha, qual é o meu objetivo principal ao ministrar esse conteúdo? A gente precisa responder essas perguntas. Quais são os estudantes que vão ter acesso a esses conteúdos? Quais são as principais barreiras que eu posso impor, que esse mundo aí que a gente está vivendo está impondo a essas pessoas? E quais os recursos, então, podem me ajudar para que eu possa acabar, ou pelo menos diminuir consideravelmente essas barreiras de acesso, tá? E como propor, então, soluções para que essas barreiras elas sejam minoradas? Quando a gente fala, né, em acesso de pessoas com deficiência, a gente tem ali uma ementa a cumprir, a gente tem um monte de conteúdo para dar, e muitas vezes a gente passa conteúdos que de verdade, talvez o aluno ele não precise, né? Então, quando a gente vai falar, vai pensar, né, em propor um material acessível que atenda às necessidades específicas dos alunos, sobretudo daqueles alunos com deficiência, a gente tem que olhar o nosso conteúdo, né? Por exemplo, dou aula na Universidade Federal Rural, né? Aí tem lá o curso de Medicina Veterinária. Então, eu preciso olhar aquele conteúdo e dizer, poxa, o que daqui é importante para que o meu aluno que tem deficiência seja um excelente médico veterinário? O que é importante desse conteúdo, que não pode faltar de jeito nenhum, para que o meu aluno seja um excelente, o melhor engenheiro de computação aí, né, no mercado, né? Então, quando a gente fala em acessibilidade, né, a gente, em considerar o usuário, a gente precisa verificar quais são as habilidades motoras, comunicacionais e sociais. Veja, lembram do conceito, do significado da logo, né, da acessibilidade proposto pela ONU? Se fala em habilidade, em nenhum momento se fala em limitação. Então, quando a gente vai observar o nosso aluno, a gente precisa pensar nas habilidades desse aluno, e não nas limitações dele. O que é que ele tem? O que é que ele consegue fazer? O que é que ele pode conseguir fazer? Tá? Para assim a gente conseguir identificar os desafios e as barreiras. Tá? Nesse sentido, é muito importante a gente ter claro, né, a tarefa, ou seja, o que o aluno tem que fazer, a atividade, como ele faz, né,
os objetivos que a gente quer nessa tarefa e a resposta que a gente quer que os nossos alunos deem para a gente, tá? Para isso, é necessário se fazer uma análise criteriosa do usuário, do contexto onde esse usuário vai ter essa aula remota, dos equipamentos que esse usuário vai utilizar para ter acesso às informações remotamente. Tá? Então, com isso, a gente tem que responder aí algumas questões, né? Para quem é que eu vou dar aula remotamente? E aí essa pessoa vai precisar de uma tecnologia. Né? Que tecnologia eu vou usar? Para que eu quero essa tecnologia? Onde esse aluno vai usar essa tecnologia? Como que ele vai usar? Com quem ele vai usar? Quando ele vai usar? Isso precisa estar claro. E aqui eu trago algumas questões norteadoras, essas questões a gente responde quando a gente desenvolve tecnologia assistiva, ou avalia ou escolhe uma tecnologia assistiva para algum usuário, mas essas perguntas, elas servem também, gente, para o nosso fazer pedagógico, né? Para a nossa atuação, não só quando a gente vai desenvolver ou avaliar uma tecnologia assistiva, mas quando a gente vai pensar no material para trabalhar com os nossos alunos, né? Então, a gente precisa responder o que eu quero com essa atividade, qual a sequência de ações que o aluno vai fazer antes, durante e depois, para que ele consiga realizar essas atividades, né? Verificar se essas atividades elas são em grupo ou individuais, né? Se é inevitável que seja individual ou inevitável que seja em grupo, né? Porque algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar em grupo, de trabalhar de forma individual também. Quais os materiais que eu posso utilizar e qual o tempo de duração de cada atividade. E daí, então, eu vou pensar qual é a tecnologia, como é que eu vou repassar essa informação, para que os alunos consigam ter acesso, tá? E aí eu vou falar agora, então, rapidamente, gente, sobre algumas boas práticas, para que todos os alunos, todos, independente da sua condição, consigam ter acesso, tá? A essas aulas remotas de forma mais fácil, mais eficaz e mais eficiente, né? Disponibilize o material com antecedência. Tá? Isso é fundamental. O material para estudo, ele precisa ser disponibilizado nas plataformas ou encaminhado para os alunos com pelo menos 30 dias de antecedência, né? Às vezes, esse material precisa ser acessibilizado. Você pode ter um aluno cego, você pode ter um aluno surdo, você pode ter um aluno com deficiência intelectual, com altas habilidades. O material tem coisas que nós podemos fazer enquanto professores. Tem coisas que a gente não consegue fazer. E que para ser acessível, precisa ir para o setor específico da universidade, tá? Por exemplo, eu estou dando aula numa especialização, estou coordenando uma especialização de educação especial, e nessa especialização tem uma disciplina de neurociência, né? E aí, cara, a professora, ela vai dar aula sobre o cérebro. O aluno precisa avaliar, entender, né, o cérebro, né? E o cérebro é uma imagem complexa. Então, é difícil, de repente, se fazer uma descrição precisa daquela imagem, né? É importante, por exemplo, que aquela imagem esteja em alto relevo para o melhor entendimento do aluno que é cego. Então, e você, professor, não vai conseguir fazer essa informação em alto relevo, né? Aí tem várias formas aí que as pessoas falam, vamos colocar linhas, né? Vamos colocar aquela cola 3D, vamos colocar tampinha de garrafa, né? Mas às vezes, quando a imagem ela é muito complexa, aí você vai estar
você vai estar tirando a possibilidade daquele aluno que é cego ter acesso a todas as informações, né? Aí entra a questão aí da igualdade de oportunidades, né? Entra a questão das adaptações razoáveis, né? Que está lá na Lei Brasileira de Inclusão. Uma adaptação razoável é aquela que não prejudique as partes. E quando você priva aquele indivíduo de determinadas informações, aí já não é mais uma adaptação razoável. Então, quando as imagens elas são muito complexas, é preciso ir para o setor de inclusão para que eles possam acessibilizar, né? Veja, eu ainda, como a Cássia já fez um curso de audiodescrição, eu ainda não fiz. É por isso que esses meus slides não têm muitas imagens, porque eu ainda não sei fazer uma descrição bem feita. Então, se você não sabe fazer uma descrição bem feita, mande o seu material, que tem muita imagem, gráfico, para o setor de inclusão, para que eles possam acessibilizar. Tá? Aí as universidades, elas variam, né? Tem universidade que tem núcleo de acessibilidade, tem universidades que tem que essa acessibilização é feita por alguma pró-reitoria, né? Por uma secretaria, né? Mas é preciso que tenha profissionais ali que consigam acessibilizar. Tá? Por exemplo, lá no Acessar, tem uma tecnologia assistiva chamada máquina fusora. Essa máquina fusora, ela imprime as imagens em alto relevo, né? Então, o que a professora da disciplina de neurociência fez? Mandou todas as imagens do cérebro para o núcleo de acessibilidade para nós imprimirmos ali aquelas imagens em alto relevo, tá? Quando um aluno que chega no ensino superior, ele chega sabendo o que ele quer. É diferente lá da educação básica, né? Ele sabe o que ele quer, ele sabe das necessidades dele, né? Então, quando você não souber o que fazer, você precisa saber ouvir. Você precisa perguntar a este aluno o que é que ele precisa, né? E discutir previamente com o aluno a forma mais viável de avaliação. Tem pessoas com dislexia, tem pessoas com deficiência intelectual, né, que muitas vezes não conseguem fazer uma prova escrita, né? Então, a gente lembra do conceito de acessibilidade, flexibilidade e redundância. A gente precisa ser flexível, precisa ser redundante, porque assim nós vamos atingir um número maior de alunos. Tá? Bem, em relação à diversidade visual, né? É importante que o material ele seja ampliado, né? Para que as pessoas com baixa visão possam ter acesso. Veja, eu tive um aluno com baixa visão e ninguém me falou que aquele aluno tinha baixa visão. Eu não sabia que aquela pessoa tinha baixa visão e ele ficava com o rosto muito colado na mesa, mas ele não quis se identificar como uma pessoa com baixa visão. Então, gente, o ideal é que a gente parta assim do que sirva para todo mundo. Se vocês virem aqui esse meu slide, como é que esse slide está? Tem um fundo preto, uma letra branca, poderia ser um fundo amarelo, uma letra preta, né? Tem que ter um contraste, né? E as letras têm um mínimo aí 32, né? O tamanho dela é de 32 para cima. E cada informação, se vocês perceberem, em cada slide, tem no máximo 6 linhas, tá? Porque é assim que uma pessoa com baixa visão, minimamente vai ser atendida, né? Vai ter acesso à informação. Então, o que eu quero dizer com isso é que a forma como eu estou passando essa informação para vocês serve para qualquer pessoa, inclusive para pessoa com baixa visão. Certo? Como eu não sei fazer uma descrição bem feita das imagens, e nessa minha apresentação não é necessário
não é fundamental que tenham imagens, eu optei por não colocar imagem. Mas se tivesse imagem, eu teria que fazer a descrição dessas imagens. Tá certo? Então, as fontes, elas precisam ser ampliadas, né? Como eu falei, é preciso fazer a descrição das imagens. Em relação aos vídeos, esses vídeos, eles precisam ser dublados, né? Se não houver a descrição no vídeo. É por isso que é muito importante, gente. Agora, nas aulas remotas, né? Nós estamos tendo poucos encontros síncronos, e a maioria dos encontros são assíncronos, e aí os professores passam vídeos para os alunos assistirem, e muitas vezes esses vídeos, filmes, né? E esse material, essas mídias, elas não são acessíveis, né? Não tem uma descrição para que o cego tenha acesso, né? Não tem libras para o surdo, ou muitas vezes as imagens elas não estão acessíveis. Então, é preciso ter muito cuidado, tá? Na escolha desses materiais. E se for fundamental, por exemplo, passar um filme, que seja mandado com antecedência para um núcleo de acessibilidade, para que esses profissionais possam verificar se aquele material está acessível, e se não estiver, que eles possam acessibilizar. Tá? Uma outra recomendação é que, ao final de cada aula, o professor não deve esquecer de mostrar em formas de tópicos a sequência e a relação dos conteúdos ministrados, né? Isso é super importante para as pessoas com deficiência visual, porque essas pessoas, elas precisam de uma tecnologia assistiva, que são os softwares leitores de tela, que sintetizam tudo que é texto em voz, e aí, então, elas vão poder ter uma sequência, né? Ter acesso de forma linear, porque a forma como os softwares leitores de tela sintetizam as informações é de forma linear. Então, é importante essa linearidade. Tá? Evitar orientações quanto a gestos e direcionamentos, tipo ali, acolá, etc. Clique aqui, porque os usuários cegos, eles não têm a noção, do ponto de vista tecnológico, eles não têm essa noção de espaço, tá? Muitas coisas eu já passei, eu já falei, então eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente tem que começar o debate, tá? Mas eu vou falar rapidamente, assim, aqui sobre a deficiência auditiva. Quando a gente for gravar uma videoaula, a gente precisa se posicionar na frente da câmera, né? Para que o usuário... tem os usuários surdos que leem os lábios, então, para que eles consigam ler os lábios, né? Colocar uma luz, assim, né, na frente, na sua frente, para que ele consiga ter um melhor acesso, né, a essas informações. Comunique-se com gestos, escreva, né? Sempre que você for usar um ambiente virtual de aprendizagem, ferramentas de videoconferência, né? Você precisa colocar legenda, né? Os enunciados, eles precisam ser claros, eles precisam ser objetivos, tá? As pessoas com deficiência intelectual, gente, elas aprendem muito vendo, para depois escutar, para depois fazer. Então, é muito importante usar recursos visuais com essas pessoas, como vídeos, desenhos, ilustrações. Isso vai facilitar muito, né, o acesso à informação, né? Que você possa ter um conhecimento dos interesses desse aluno, que você possa ler junto em voz alta, né? Com esse aluno, isso vai facilitar, inclusive, o acesso
de pessoas com dislexia, tá? Para as pessoas que têm autismo, os mapas conceituais, por exemplo, é uma ferramenta muito interessante para que eles tenham acesso às informações, tá? Aí eu tenho algumas questões aqui sobre as tecnologias, como vídeos, imagens, que eu já pontuei, tá? E aí a gente pode discutir, né? Agora, no debate, eu posso apresentar, então, com mais profundidade, né? Aqui eu já falei um pouco, né, agora em relação à deficiência física. Algumas pessoas com deficiência física têm movimentos involuntários, então é importante priorizar a oralidade para o aluno responder algumas questões, né? E, por exemplo, olha, aqui tem uma recomendação. E onde é que vocês podem pegar, então, todas essas recomendações? Um documento da W3C, tá? Esse é um dos documentos que vocês podem ter acesso, que vocês podem pegar essas informações. Aí eu copiei e colei aqui uma recomendação, tá? Que é a recomendação, só para vocês terem uma ideia, que é a recomendação 5.2, de fornecer alternativa para áudio, né? O áudio gravado deve possuir uma transcrição descritiva, né? Além de essencial para pessoas com deficiência auditiva, a alternativa em texto também é importante para usuários que não possuem equipamento de som, que desejam apenas realizar a leitura do material ou não dispõem de tempo para ouvir um arquivo multimídia. Nesse caso, também é desejável a alternativa em Libras. Aí eles dão um exemplo aqui, né? Então, tem a informação em áudio, tem a legenda e tem a informação em Libras. Certo? Ó, um outro exemplo de recomendação, oferecer audiodescrição para vídeos pré-gravados, né? Aí tem um exemplo aí do vídeo, né? E a opção do áudio, tá? Aqui tem um fluxo que a gente utiliza para usar, para desenvolver tecnologia assistiva e que serve também, tá? Para que a gente possa pensar no nosso material didático, tá? Primeiro, entender a situação, gerar ideias, escolher alternativas, representar essas ideias, avaliar esse uso, sobretudo com as pessoas que vão usar, né? Acompanhar o uso, tá? Então, para concluir, quando uma tecnologia é acessível, ela aumenta a possibilidade de diversos usuários obterem sucesso no processo de interação. Assim, a presença de usuários com deficiência provoca a melhoria da qualidade de interação para todas as pessoas, como eu falei inicialmente. Essa nova concepção nos traz, então, uma nova responsabilidade. Quanto mais barreira, mais deficiência. Quanto menos barreira, menos deficiência, tá? Então, gente, aqui tem uma imagem de um rapaz que está em um banheiro masculino, em uma espécie de perna de pau, né? Que representa muito, que eu gosto muito dessa imagem, porque faz muito alusão ao que a gente vê hoje em dia na sociedade, tá? Quando a gente foca apenas na nossa lógica de pensamento, né? De pensar o mundo sobre a nossa ótica, né? A gente, quanto professor, nós precisamos entender, né, que uma universidade inclusiva pressupõe
pressupõe que as pessoas aprendem de forma diferente, né? E é óbvio que elas aprendem de forma diferente. Por quê? Porque existe uma heterogeneidade de pessoas, né? E então elas aprendem de forma diferente. Logo, a gente tem que ensinar de diversas formas, né? E isso independe do indivíduo ter deficiência ou não. É por isso que quando a gente precisa trazer para o nosso fazer profissional uma abordagem ergonômica. O que eu quero dizer com isso, né? A ergonomia, ela é a ciência que estuda, né, o homem no seu local de trabalho para adequar o trabalho ao homem, e não o contrário. O que a gente faz hoje em dia olha aqui, pessoal, meus alunos, o meu material está aqui, a tecnologia que eu vou usar é essa, e vocês se virem, mais ou menos isso que acontece, né? E uma universidade inclusiva, então, ela se adapta às necessidades do ser humano, e não o contrário, tá certo? Então, eu encerro por aqui, e agora a gente pode, então, conversar. Ai, professora Andréa, assim, muito grata pelo teu compartilhamento. Estou, assim, é muito rico, né? É muito rico. E você trouxe dicas, dicas mesmo, né? Pistas, vamos chamar de pistas, né? Metodológicas, que não são tão difíceis de serem realizadas. Então, são pistas que nós podemos desenvolver de um modo geral. As pistas, elas são fáceis de serem aplicadas. As que são mais complicadas, as que são mais complexas, as que exigem o empenho de um profissional especializado, podem ser encaminhadas realmente para um núcleo de acessibilidade, podem ser encaminhada para um setor da educação especial que atua junto à universidade. E como nós temos aqui pessoas da educação básica, profissionais da educação básica, o setor realmente que se dedica à educação especial pode ser um setor potencial realmente para colaborar nesse processo das aulas, né? Desses processos. Então, primeiro, te agradecer, porque as pistas são extremamente ricas. Quando a gente percebe no teu slide, ele veio com uma acessibilização para pessoa com baixa visão, que tem um resíduo visual. E ele é também extremamente interessante para a pessoa com deficiência intelectual. E ele é interessante para todas as pessoas. Então, a gente percebe que, a partir do momento que você pensa um simples slide, né? Esse simples slide, ele consegue agregar pessoa com deficiência intelectual, pessoa com baixa visão, pessoa com dislexia. As pessoas disléxicas já conseguem ter um acesso, porque as informações, elas estão ali mais diretas, mais sintetizadas, né? Eu não tenho um longo slide cheio de informação que prejudique, por exemplo, para uma pessoa com dislexia. Então, assim, é muito, muito gostoso ver que, a partir do momento que eu organizo um recurso, ele é interessante para todo o grupo, né? Como você mesma explanou de maneira tão brilhante aqui para a gente. Aqui no chat, né? Enfim, eu estou aqui olhando para o YouTube também, na janelinha. Oi. Deixa eu só passar uma informação. O NAIA, que é o Núcleo de Acessibilidade da Unifespa, que a professora Lucélia coordenava, né? Agora ela não coordena mais, em parceria, se eu não me engano, com a UFRJ e com a UFG, eles desenvolveram uma espécie de manual, tá? Que dá dicas de como acessibilizar, né, materiais agora nos tempos de pandemia. Né? Como acessibilizar vídeos, como acessibilizar áudios e textos, slides, e
eu não sei se aqui a gente consegue anexar, mas eu posso mandar para você aqui pelo Perfeito, perfeito. e você pode disponibilizar aí para Isso. as pessoas que estão nos assistindo. Se você Tá? conseguir baixar esse documento, já passa pelo meu WhatsApp, eu já passo estou te mandando agora. Eu já estou te para a mandando Gisele. agora. E vai ser Perfeito, eu passo bom. para a Gisele. Lá nesse documento tem outras questões que eles abordam que eu não abordei aqui, né? Mas é um documento muito interessante. Tem outro documento também da Universidade Federal, se não me engano, do Ceará, também, que é um manual muito, muito legal, muito interessante. E aí você pode compartilhar, tá bom? Perfeito, perfeito. Te agradeço desde já. Aqui no chat, várias pessoas estão se manifestando, né? No momento inicial, dando boa tarde. O reitor da universidade está aqui com a gente também, né? Parabenizando o evento. E veio um questionamento importante aqui da professora Geila. Deixa eu só localizar aqui, né? A professora Geila é uma professora da educação, que atua na educação básica, e ela problematiza questões que são pertinentes também, né? Em Santarém, temos uma realidade em que o ensino remoto tem levado à exclusão, pois a maioria das famílias não possuem acesso às tecnologias digitais. Embora híbrido, o ensino e aprendizagem, pontinho, pontinho, ela deixou para a gente pensar, né? Então, Geila coloca aí ela continuou, embora o híbrido, o ensino e a aprendizagem não ocorre de forma inclusiva. As aulas não presenciais, assim intituladas, foi uma alternativa para diminuir a defasagem tecnológica nas redes de ensino. Ela realmente aponta uma questão que é o acesso, né, Andréa? Às vezes nós falamos do ensino remoto, de uma tecnologia assistiva, mas um desafio que se coloca aí e o acesso do recurso de tecnologia para que esses estudantes possam usufruir dessa aula com todas essas pistas que a gente está trabalhando aqui. Queres comentar? Quero sim. Vocês devem ter percebido, né, quando eu falei de acessibilidade, da profundidade que é o assunto. Né? Lembram quando eu falei que o acesso digital, que o acesso tecnológico, que é o que a gente está, tecnologia é o que a gente está utilizando agora, né? Nesse momento de pandemia. Mas que o acesso digital e tecnológico, ele permeia diferentes tipos de acesso. Permeia, inclusive, o acesso programático, que eu fiz questão de enfatizar. Né? Então, quando a gente pensa na acessibilidade, vocês viram a quantidade de questões que a gente tem que pensar? A gente precisa pensar em todos os tipos de acesso, a gente precisa conhecer o usuário, a situação e o ambiente que esse usuário vai utilizar essa tecnologia. A gente precisa conhecer as habilidades desse usuário, né? Porque mesmo aquele usuário que só tem condições de piscar o olho do lado direito, isso eu estou falando porque estou dando esse exemplo porque são pesquisas que a gente desenvolve usando a tecnologia, e eu tenho um caso de um rapaz que tinha uma paralisia grave, que só conseguia piscar o olho direito, e ainda assim, por meio desse piscar de olhos, ele conseguiu se comunicar com o mundo, escrever livro, por conta da tecnologia, né? Então, o que eu acho? A minha opinião, assim, de uma pessoa que não é da área da educação básica, que não é da área da educação, mas que o que eu posso perceber? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais profundo, né? Quando a gente pensa na tecnologia, a gente acha que a tecnologia vai resolver o problema do mundo.
né? E é o que o Donald Norman, um especialista aí da área de usabilidade, ele fala assim, a tecnologia tem nos prometido fazer tantas coisas, mas que tão difíceis de usar, a gente não consegue fazer nada. E a gente não consegue fazer nada por quê? E essas tecnologias são tão difíceis de usar por quê? Porque a gente não conhece o usuário, a gente não conhece o contexto que esse usuário vai utilizar a tecnologia, a gente não conhece a tarefa e a atividade que esse usuário ele vai utilizar essa tecnologia, tá? Eu vejo assim que esse conhecimento, antes de pensar na tecnologia, a gente precisa entender muito bem, conhecer isso. O pessoal aí da educação especial, para o pessoal da educação básica, né? A gente precisa, sobretudo para essas crianças, né? Para esses professores, a gente precisa ter claro, né? Quais são essas necessidades, quais são as habilidades, pensar naquele fluxo que eu mostrei para vocês, para depois, então, pensar o que se vai fazer remotamente, que tecnologia que a gente vai usar remotamente. Recentemente, eu participei de um congresso muito interessante, chamado Genética não é o Destino. Eu não sei se alguém daqui participou. Um congresso que era voltado para pessoas com síndrome de Down, né? E nesse congresso foi palestrar uma fonoaudióloga, e também professora das salas multifuncionais das escolas, né? Que trabalha aí nas salas multifuncionais, que trabalha com a EE. E ela deu vários exemplos, né? De como trabalhar com as pessoas com deficiência intelectual, com pessoas pessoas não, pessoas, né? Mas o público-alvo maior são crianças, né? Que estão aí na fase de alfabetização. E ela deu vários exemplos de como trabalhar com pessoas com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com autismo, né? Nesse momento remoto, nesse momento em que as pessoas com autismo, por exemplo, elas... Teve um aluno, exemplo, que ela até filmou, que esse aluno ele não conseguia ficar muito tempo na frente do computador, né? E aí ela desenvolveu estratégias, junto com a mãe da criança, para que ela conseguisse fazer a terapia que ela tinha que fazer e também trabalhar a educação, que ele tinha que trabalhar lá na sala multifuncional, né? E foi muito interessante. Eu acho que esse congresso, ele está disponível, né, na internet. Então, procurem lá aí no YouTube, Congresso Genética Não é Destino. Foi um congresso que aconteceu, se não me falha a memória, ali por novembro, tá? E foi um congresso muito legal e tem esses exemplos, né? Porque a gente fala tanto, né? Porque a tecnologia... Mas essa pessoa, essa profissional, essa fonoaudióloga, ela trouxe, assim, ela filmou tudo, como é que ela fazia esse atendimento, né? E por que ela teve essa eficácia, né, nesse trabalho dela? Por que ela conseguiu alcançar o objetivo dela? Porque antes de tudo, de ela escolher a tecnologia, dela escolher a metodologia e a estratégia, ela teve claro o que ela queria, qual era a tarefa, qual era a ação inicial e final que esse usuário tinha que realizar, entende? Quais eram as habilidades dessa pessoa, em que contexto ele ia utilizar aquela tecnologia, né? Então, por isso que ela obteve sucesso. Tá? E, às vezes, fazer isso não é tão trivial assim. Tá? Falando assim, né? Parece que é fácil, mas o que eu estou falando, gente, demanda tempo, e às vezes muito tempo. Grata, André, pelas tuas considerações, muito grata, né? Geila, depois desse momento, Geila agradeceu as dicas que você trouxe para a gente,
Que aí você foi construindo a fala e foste trazendo algumas pistas, né? Dá licença, mãe. Tá? E aí, à medida que tu ias trazendo as pistas, ela fez o agradecimento aí no chat, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui no chat para a gente falar, para a gente compartilhar. Ótimas dicas, Geila falando. Marlene fala, é importante também, se possível, colocar a legenda nos vídeos, né? Pois nem todos os surdos sabem Libras, então, dando dicas aqui também para acessibilizar material. A professora Aula de pijama é a nossa professora. Oh meu Deus do céu, fugiu aqui o nome, mas vou já lembrar. Ela coloca aqui para gente que tem cursos de extensão disponíveis na internet, para que as pessoas possam se inscrever na UFSCar, né, à distância, que ajudam a entender audiodescrição, surdez. Que mais? Professora Eliana, tá? Professora Eliana, olha só. A Terezinha Lira colocou para a gente que excelente palestra, agradecendo a tua fala, tá, Andréa? Esther Cárceres, professora Andréa, em que momento posso, a princípio, utilizar a tecnologia para com o aluno com paralisia, que não tem movimentos nos braços e não tem oralidade, e é cadeirante? Professora... Tá? E aí eu acho que a pergunta é interessante de ser feita, tá? Em que momento ela pode utilizar a tecnologia, considerando que o aluno dela tem paralisia cerebral, né? Que não tem movimento nos braços, não tem oralidade e é cadeirante. Então, é um desafio aí grande colocado para a gente. Quem foi que perguntou, Cássia? Desculpa. É a Esther Cárceres. Esther Cárceres. Pois é, Esther. Eu vou te mandar aqui essa apresentação. Vou mandar para a Cássia e ela compartilha com vocês. Na apresentação, eu coloquei ali o fluxo do desenvolvimento e do uso da tecnologia assistiva, tá? A tecnologia assistiva é qualquer tecnologia que você pode expandir as funções, né, que o indivíduo não tem. Né? Então, o teu aluno, ele é um aluno com paralisia cerebral, ele tem movimentos talvez involuntários aí, né, dificuldade nos membros superiores, e aí, então, quando a gente vai escolher uma tecnologia, quando a gente vai avaliar uma tecnologia, quando a gente vai desenvolver uma tecnologia de alta ou de baixa complexidade, a gente precisa, como eu falei, conhecer o usuário, conhecer o contexto de operação e conhecer a tarefa e a atividade que esse usuário ele tem que realizar para que a gente possa, com assertividade, escolher a tecnologia mais adequada para esse usuário, tá? Agora, se você fala de tecnologia de informação e comunicação, né, você precisa entender que o usuário com deficiência física, ele precisa de uma tecnologia assistiva para ter acesso à tecnologia de informação e comunicação, tá? Então, respondendo, não sei se eu respondi a pergunta, mas de um lado o uso da tecnologia assistiva, né? Como que você vai utilizar a tecnologia assistiva? Qual a melhor tecnologia assistiva? Será que é possível eu desenvolver e engenhar uma tecnologia assistiva? Sim, é. Se você vai avaliar, se você vai desenvolver, se você vai projetar, se você vai engenhar, se você vai usar com o seu aluno, você precisa antes responder as questões que a gente colocou aqui. Para que eu quero? Qual é a atividade? Qual é a habilidade desse aluno? Veja, o exemplo que eu dei para vocês, né, daquele usuário que a gente fez uma pesquisa, ele era todo paralisado, né? Ele só conseguia mexer o olho do lado direito. E aí ele conseguiu
se comunicar com o mundo por meio da tecnologia, né? E só complementando, né, algumas pessoas falaram, né, que tem muito, hoje, por conta da pandemia, tem muitas pessoas que estão sendo excluídas, né? Eu vejo o seguinte, só completando a minha fala anterior, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, nós avançamos 20 anos. Eu acho que se não fosse a pandemia, nós demoraríamos aí uns 20, 30 anos para chegar, para pensar e para discutir o que hoje a gente discute sobre inclusão, sobre tecnologia, sobre a importância do acesso irrestrito, né? Essas dificuldades estão aí saltando aos olhos, né? E eu acho que a gente já evoluiu muito, sabe? A gente já evoluiu muito. Hoje eu vejo tantas lives, olha, eu vou assistir um show, uma live, um show aí, né, de artistas aqui do Pará, e tinha intérprete de língua de sinais, né? Tinha um áudio de escritor descrevendo para o cego. Olha que lindo isso. Quando antes isso teria, né? Teria se pensado nisso? É óbvio que tinha ali uma janelinha pequenininha, né? O intérprete ali, a gente quase não via o intérprete, e daí eu mandei a norma para o pessoal da organização de como tem que ser a janela para o intérprete, né? Para que o surdo de verdade tenha acesso, ou seja, não basta ter a tecnologia assistiva, essa tecnologia assistiva, ela precisa ser acessível, né? Então, os recursos, as ferramentas, os produtos de tecnologia assistiva, eles precisam ser acessíveis. Não é porque a tecnologia é assistiva que essa tecnologia ela vai ser acessível. Para ela ser acessível, a gente tem que conhecer o usuário, as habilidades desse usuário, conhecer a tarefa, a atividade, o contexto, onde o usuário vai utilizar a tecnologia. Tá? E é um estudo, Esther, muito profundo, tá? Não é trivial, assim, às vezes leva tempo para a gente conhecer esse usuário. São várias questões que precisam ser respondidas para que a gente, de verdade, consiga compreender e pensar na tecnologia mais adequada e mais acessível. Grata, Andréa. Deixa eu falar aqui também. A professora Eliana, tá? Ela tá com o nome de usuário, que ela tem um canal no YouTube, né? Sobre. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar aqui. Ele caminhou aqui. Espera um instantinho. Eita. Aula de pijama. E a professora Eliana tem montado materiais assim acessíveis, tem acessibilizado o texto, colocado em voz, feito podcast, né? Então ela tem está compartilhando aqui de um monte de recursos acessibilizados. Eu acredito que ela vai ter estudante cega na turma dela, eu acredito. Então, ela está já preparando todo o material acessível e ela produzindo isso a partir dos estudos que ela tem realizado realmente, nos cursos que ela tem feito remotamente, cursos à distância. Então, fica uma dica para todos nós também, né? Acaba que esse momento desacomodou muitos de nós, nos tirou da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é um passo fundamental para ver o outro, para perceber o outro, né, Andréa? Então, a professora Eliana, ela parabeniza aqui, tá? A professora Andréa, te parabenizando pela tua explanação, tá bom? E parabeniza aos tios também por esse momento. Professor Edilan Quaresma, é o nosso diretor lá do ICED. Muito obrigada, professora Andréa, Cássia, pela oportunidade de aprendermos tanto, uma discussão muito rica e necessária, considerando o número de alunos que temos que necessitam desse olhar. Ivone Domingos, lá da Proges, falando isso é inclusão, importante conhecer cada vez mais. Parabéns, professoras. Então, essas são as falas assim que estão sendo manifestas no grupo. Lembro aqui
vocês não deixem de fazer, preencher a frequência, tá? Já foi disponibilizada aí em alguns momentos, então vão lá no chat, preencham a frequência, tá? Não percam essa oportunidade de também ter a certificação por esse momento, tá? Então, assim, os agradecimentos à Progis. E, Andréia, a gente está chegando já no final, né? Estamos finalizando aqui o nosso encontro com gostinho de quero mais. Tem que fazer uma oficina, um curso. Pois é. Só de como produzir material acessível para o ensino remoto, porque é muita coisa, né? E uma coisa assim que você fala que é muito importante, olha, ensino remoto é isso também, tá? É ter a mãe com os filhos ali, inevitavelmente eles chegam. Mas uma coisa que você fala, que você fez uma fala muito, muito interessante, é que às vezes nós pensamos nessa tecnologia que é de alto custo, né? Mas as tecnologias de baixo custo também são interessantes. E nós não podemos perder de vista, por exemplo, de acessibilizar os textos também, considerando as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, o Braille, né? É um recurso tecnológico extremamente de baixo custo, acessível, considerando, entendendo, primeiro sabendo se o meu aluno cego, se ele sabe o Braille, é muito importante eu utilizar também esse recurso, né? E às vezes a gente se preocupa tanto com a voz, com o áudio, e, e a gente não consegue perceber o óbvio, né? Então, o Braille é um recurso muito importante. Eu digo isso porque na universidade nós temos um aluno surdo-cego, André. Nós temos um aluno na geografia que ele é surdo-cego, só que ele está ensurdecendo. Ele é cego de base e passando por um processo de ensurdecimento. Provavelmente, a gente não tem a questão clínica, provavelmente é Usher. É uma possibilidade de ser Usher, né? Que tem aí a questão da cegueira e da surdez. E ele é uma pessoa que tem uma boa mobilidade pelo Braille, por exemplo. Então, acessibilizar todos os textos com muita antecedência para esse aluno é fundamental. Ele tem um resíduo no ouvido direito, ele tem um resíduo. Então, colocar os textos em voz para ele, numa voz mais ampliada, também é um recurso de tecnologia assistiva interessante, né? Identificar qual é o timbre de voz que ele consegue reconhecer, né? Quando você fala para a gente, eu preciso conhecer o aluno, eu preciso saber como ele se movimenta, como ele se organiza, né? Isso é fundamental, porque não é qualquer voz que esse acadêmico reconhece, ele não consegue reconhecer qualquer voz. Há timbres de voz que ele não consegue ouvir, e há timbres de voz que ele consegue ouvir, né? Então, antes de qualquer apropriação de recursos tecnológicos, é fundamental primeiro conhecer o meu aluno, né? Quem é essa pessoa? Como ela se organiza? Como ela se movimenta? E a partir daí vai fluindo, né? O professor, tu sempre coloca nas tuas palestras que tu não és educadora. Tu és educadora. Eu sempre refuto isso, né? Você é educadora, você não é pedagoga, você não é, mas você é educadora porque você faz educação, né? Eu te entendo, mas porque você colabora tanto com a gente, né? E essa colaboração é educativa. Essa colaboração ela é solidária. Essa colaboração promove crescimento. E eu te agradeço desde já por toda essa promoção de crescimento, né? Que você nos traz, que você nos encaminha. Então, essa fala tua é muito importante para a gente guardar na nossa memória, né? Na lápide da nossa memória, né? Lembra? Antes de pensar qualquer recurso tecnológico, eu preciso conhecer a pessoa, né? Porque às vezes nós nos preocupamos com a deficiência e a gente fica desesperado. Eu não fui preparado para isso, eu não tenho formação para isso.
Mas a partir do momento que eu respiro, tranquilizo e parto do pressuposto de que eu vou lidar com uma pessoa, as coisas já mudam, começam a mudar de configuração, né? Então, partir do pressuposto que eu trabalho com uma pessoa significa conhecer essa pessoa. E conhecer essa pessoa vai me startar um rio de possibilidades. Em algumas situações, quando eu, professora, eu, professor, eu, docente, não der conta sozinho, eu tenho um núcleo de acessibilidade, né, para estar nessa parceria. Então, eu penso que é importante a gente deixar isso muito transparente nesse encontro, é de que nós não estamos sozinhos. Pare, filha. Nós não estamos sozinhos. E a gente precisa criar essa rede solidária para que a inclusão aconteça. Porque a inclusão não é uma letra que está escrita num documento, a inclusão é uma filosofia de vida, sobretudo, né? É uma filosofia de vida, em que eu olho para o outro e confiro ao outro a condição de ser pessoa, de ser gente, de ser capacidade, de ser potência. Então, aqui eu acho que eu te agradeço pela riqueza pela riqueza que foi a tua explanação aqui com a gente, né? Te agradeço mesmo. E eu deixo agora um momento para você fazer as suas considerações. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais no chat aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Carol está dizendo, obrigada pelo conteúdo, live incrível. Andresa Aragão falando, o diálogo entre o professor e o aluno é muito importante. Deixa eu ver aqui a Esther. A Esther está aguardando o material, eu acredito que já deve estar aí no chat o material. A Terezinha encontrou? Ainda não está, não? Então, a Terezinha encontrou uns que você disse, eu aguardo não tá, momentinho. Eu quero compartilhar contigo, eu quero compartilhar, então. Mas ainda não consegui. Não, tranquilo, perdão. Vou te dar palestra, estou procurando aqui no meu computador para eu poder mandar no teu zap para tu poderes compartilhar com eles, tá bom? Tudo bem, mas aí a gente, de qualquer forma, a gente encaminha para a Prod Starta para consegue compartilhar com os professores da universidade, tá? E numa outra oportunidade a gente compartilha com um grupo mais amplo. Então, tuas considerações, Andréa. Acho que é o momento para as tuas considerações, né? E a gente vai fechando essa tarde com um gostinho de quero mais. Assim, eu tô muito, muito feliz, sabe? Pelo diálogo que a gente construiu aqui nessa tarde, que é o diálogo que encontra seres humanos, né? E que nos possibilita desenvolver o melhor de nós, né? O melhor de nós. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez o convite para estar com vocês aqui hoje, né? E dizer que a gente fala tanto em inclusão, né? A gente quer um mundo mais inclusivo, né? Onde todas as pessoas possam existir, né? Ser quem elas são, que elas não precisem mudar a condição delas, né? E é para isso que a gente luta tanto, né, Cássia? Tanto eu escuto muito as pessoas falarem em visibilidade, né? A gente precisa dar visibilidade às pessoas com deficiência. Eu, André, já quero o contrário, né? Eu trabalho para que as pessoas com deficiência se tornem invisíveis. E para que elas sejam invisíveis, é preciso que o mundo seja acessível, é preciso, e aí focando aqui no ensino remoto, na universidade, é preciso que as nossas universidades, elas sejam acessíveis. Só com acessibilidade, não somente física, mas todos aqueles tipos de acesso que nós comentamos, somente com acessibilidade essas pessoas vão passar despercebidas, né? Ninguém vai precisar mover mundos por conta daquele indivíduo, porque tá tudo tão acessível que a gente não vai precisar pensar em inclusão, né? Quando a gente fala em inclusão é porque existe uma exclusão,
E é isso que a gente busca, eu acho que é isso que a Cássia busca também, eu acho que é isso que tantos estudiosos, tantas pessoas que convivem, né, com as pessoas com deficiência, buscam, sabe? Apesar de falarem que querem visibilidade a essas pessoas, na verdade, eu acho que a gente quer é que essas pessoas se tornem invisíveis, né? Que ninguém precise. A gente quer que chegue o dia em que a gente não precise mais falar sobre acessibilidade. O dia em que a gente não precise mais fazer uma live para falar sobre acessibilidade. E que, infelizmente, hoje é uma área que está muito latente, assim, sabe? Da gente estudar, da gente conhecer, tantas coisas ainda precisam ser feitas, sabe? E nessa minha experiência aí de alguns anos, né, trabalhando diretamente com pessoas com deficiência, eu digo assim, a minha experiência muitas vezes não é da quantidade de livros aí que eu leio, né? Olha só a parede da Cássia e olha a minha aqui atrás. Mas assim, tem muito da minha vivência, do dia a dia, sabe? Com pessoas com deficiência. A gente tem, como a Cássia falou, nós temos lá no Acessar alguns projetos de pesquisa, de extensão, e eu posso dizer para vocês o seguinte, eu tenho doutorado na área de acessibilidade, né? Tanto o meu mestrado como o meu doutorado foram na área de acessibilidade. Eu li vários livros, participei de vários eventos sobre acessibilidade, sobre inclusão, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Em alguns momentos da minha carreira, apesar de ser doutora na área, eu senti vontade de sentar no chão e chorar, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como possibilitar o acesso de algumas pessoas que estavam gritando para serem incluídas, sabe? E eu não sabia o que fazer, e eu dizia, caraca, eu fiz um doutorado e eu não sei o que fazer, né? E graças a Deus, essas pessoas me fizeram não desistir delas. Elas me fizeram não desistir delas. E eu pude aprender com elas como acessibilizar os espaços para elas, como acessibilizar as tecnologias para elas. E é por isso que eu sempre falo, né? Acabei de escrever um livro, recentemente foi lançado agora em novembro. O nome do livro é Minha História é uma Inspiração, que conta histórias de vida de pessoas com deficiência. E eu escrevo, logo na primeira página do livro, que é preciso a gente conviver, né? A gente viver junto, né? A gente entender para a gente poder acessibilizar e, consequentemente, incluir alguém. Se a gente não conviver, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter ideias, entende? Vocês podem ler todos os livros, vocês podem assistir todas as lives do mundo, podem fazer um doutorado, mas se vocês não conviverem juntos, sabe? Para vocês poderem entender o universo daquele ser humano que necessita de acesso, vocês não vão conseguir ter ideias para acessibilizar os espaços para essas pessoas. E muitas vezes a gente pensa que é difícil, a gente pensa que é impossível, a gente pensa que não vai dar, né? Quando, no final, a gente olha para trás e a gente vê que é tão simples fazer, que não é algo de outro mundo, né? E se vocês puderem ter acesso ao livro, tem várias histórias ali, né? De profissionais, de pessoas com deficiência, e de como essas pessoas conseguiram suplantar as barreiras que todo dia eram impostas a elas, né? E muitas vezes assim, não é difícil. E a gente pensa que a tecnologia
é a solução para tudo, e muitas vezes não é. Muitas vezes a gente acha que a tecnologia é um problema, e a tecnologia não é. E aí, só para terminar, eu vou contar uma pequena história para vocês, né? Eu tenho um projeto lá na universidade de pesquisa e de extensão chamado Sementes Digitais, e uma das ações é dar aula de robótica para pessoas com deficiência intelectual e para pessoas com autismo. E um dia, e assim, eu trabalho com pessoas com síndrome de Down, com pessoas com deficiência intelectual, e tenho eu sinto que eu tenho uma facilidade muito grande com esse público, sabe? Parece ser uma coisa de iguais, vamos dizer assim. E um dia chegou para mim um rapaz autista severo, e eu não sabia o que fazer. E parece assim que todos os livros que eu li não tinham adiantado, o mestrado que eu tinha feito, o doutorado que eu tinha feito não tinha adiantado, né? E nada do que eu fazia adiantava. Nenhuma tecnologia que eu usava adiantava com ele. Tudo que eu queria que ele fizesse, ele não fazia, sabe? E ele, em muitos momentos, ele se desestabilizava. E eu ficava desesperada, sem saber o que fazer. Até que um dia, eu resolvi, indo de contra a tudo que me ensinaram, eu resolvi olhar nos olhos dele, abraçá-lo, e talvez ele percebeu a minha angústia, né? Eu disse, o que é que eu posso fazer para te ajudar, né? E fui fazendo um monte de perguntas para ele, tu quer chocolate? Tu quer biscoito? Tu quer não sei o quê? Tu quer não sei o que lá? Tu quer não sei o que lá? Até que uma hora eu perguntei, você quer a sua mãe? E ele pegou, me olhou nos olhos, ele com as estereotipias, e ele todo desestabilizado, quando eu falei, você quer a sua mãe? Ele me beijou, ele começou a me beijar, ele me beijava, ele me abraçava. Eu digo, cara, a tecnologia assistiva dele é a mãe dele. E indo de encontro a tudo o que os pedagogos falaram para mim, né, de que não, ele precisa ficar só, não, porque na escola, não sei o que lá, não tem que ter a mãe, né, nesse espaço onde eu chamei a mãe dele. E a mãe dele foi a minha salvação. E naquele momento, eu aprendi com a mãe dele, eu percebi com a mãe dele que o problema não era a tecnologia que eu estava usando, é que todos os dias do encontro, das sessões que eu tinha com ele, tinha um cara na UFRA que ficava capinando perto do acessar. E o barulho da máquina deixava ele desestabilizado. Eu não conseguia escutar aquele barulho, mas ele escutava. Ele escutava o barulho. E aquilo foi libertador para mim. Né? Ou seja, não era tecnologia, não era metodologia, não era estratégia, não era eu que era incompetente, não era ele que era autista, não, era um contexto, era uma máquina de capinar que estava deixando ele totalmente desestabilizado. Isso é só para vocês entenderem que, gente, você vai escolher uma tecnologia, você vai avaliar uma tecnologia, você vai projetar uma tecnologia, engenhar uma tecnologia antes de qualquer coisa. Façam uma análise muito criteriosa do usuário, do contexto onde esse usuário vai operar essa tecnologia e do trabalho que esse usuário vai realizar, ou seja, da tarefa e da atividade que ele tem que realizar. Porque isso vai fazer toda a diferença nesse processo de interação, nesse processo de acesso, né, no sucesso do trabalho de vocês, né? Porque às vezes a gente coloca a culpa no outro,
Não, ele não consegue acessar porque ele é autista, porque ele tem deficiência intelectual, né? Não, eu não consigo ensinar porque eu não sei, eu nunca fui capacitada para dar aula para pessoas com deficiência, e veja eu era doutora e não consegui, e o problema não era meu e nem dele, era do espaço que não estava acessível. Né? Então, é só para vocês entenderem assim, a dimensão, a profundidade do que é o assunto acessibilidade. Em qualquer espaço, em qualquer tipo de ensino, seja presencial, seja remoto, seja à distância, né? É preciso considerar as necessidades específicas, e quando a gente fala das necessidades específicas, não é só do ser, não, é onde esse ser vive. Certo? Andréa, muito agradecida pela tua fala. Aqui, essa tua fala mobilizou as pessoas aqui no chat, algumas pessoas estão agradecendo, dizendo que esses relatos são importantes para eles acreditarem, né, que é possível. Então, Esther Cáceres fala isso, conhecer a sua experiência de superação, muito agradecida porque nos serve de estímulo. Andresa Aragão diz que durante a infância tive algumas dificuldades na escola, mas hoje vejo isso como um grande desafio, pois sei que entrei na UFOPA. O FOPA está escrito Cali, com muita dedicação, né? E hoje ela é discente de administração. Então, a Andresa aqui colocando a história dela de superação. Esther, finalizando, diz que às vezes as necessidades dos alunos nos exigem outras posturas como educadoras, né? E é bem isso mesmo. Saudades também da professora aqui, já comunicação aqui no grupo. Então, desde já eu quero te agradecer. Vamos chegando agora para a finalização, né, da nossa live, do nosso encontro. Quando você falou aqui de um minicurso, alguém se manifestou aqui no chat querendo ou minicurso, né? Oficina. Então, é um interesse, nós precisamos estudar realmente. Mas te agradecer, tá? Pelo compartilhamento dos saberes, agradecer a Progis por organizar esse encontro, agradecer aos quatro intérpretes que estiveram conosco, foram o Lino, deixa eu ver aqui o nome, o Lino, a Kellen, o Jonathan e a Ariela, porque a partir do momento que eu me tornar um invisível, eu sou um da casa. A partir do momento que ninguém mais perguntar o meu nome, tu queres tomar café, Cássia? É porque você já é da casa, você já é acolhida, né? Então, muito grata. E a gratidão também por todas as pessoas que estiveram com a gente no chat, né? Desde o nosso reitor, professor Edilan, professora Edna Mazitelli, as professoras da rede da educação básica dos vários municípios, nossos alunos, enfim, os servidores da universidade como um todo que se manifestaram aqui. Gratidão a todos vocês que se permitiram atravessar por esses diálogos que carregam também aridez, né? Carregam aridez, porque implicam em mudanças de posturas, e mudar de posturas não é uma tarefa muito fácil. Gratidão a todos, um bom final de dia a todos nós, cheirinho no sovaco, e até um outro dia, né? Se Deus quiser e o mundo não se acabar, tá bom? Obrigada, Progis, obrigada, Fopa, obrigada, Andréia e nossos intérpretes. Cheiro!